Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Sempre fui a fracassada da família, a irmã descarte, a que não merecia nada. E tudo porque minha irmã gêmea, a perfeição ambulante, a preferida, sempre foi melhor em tudo. Mais bonita, mais inteligente, mais querida. A que conquistava tudo com um sorriso, enquanto eu só acumulava rejeição. Desde pequenas, ela ganhou a atenção dos meus pais e da família inteira. Eu fui empurrada para o canto, tratada como se fosse invisível, inútil. Olha como a Ana é dedicada, olha como a Ana é responsável. Já você. Era só o que eu ouvia direto, cortando minha autoestima como uma lâmina fria. Quando nosso pai adoeceu com aquela doença cruel que ninguém queria nem pronunciar, tudo mudou. Mas não para melhor. A Ana, claro, desapareceu. Não é problema meu, dizia. Eu, a inútil, que sempre foi deixada de lado, assumi o cuidado dele. E fiz isso sozinha. O problema é que cuidar do pai era uma luta diária, um teste de resistência que me consumia inteira. Ele piorava, o tempo passava, e a Ana continuava distante, fingindo que nada era com ela. A raiva que crescia dentro de mim não cabia no peito. Mas nem tudo foi só sofrimento. No meio desse inferno, tentei me reconstruir, porque eu precisava, não só pelo meu pai, mas por mim mesma. Havia um fogo dentro de mim que se recusava a morrer, só que a família continuava me rejeitando. Eles viraram as costas, e pior, minha irmã fez algo que quase destruiu minha vida, uma sabotagem que quase me levou à beira do abismo. Vou contar tudo, com detalhes, para vocês entenderem como eu caí, e como consegui me levantar, mesmo quando tudo parecia perdido. Era uma noite escura, cheia de silêncio e medo. Eu chegava exausta do hospital, com o pai internado, quando recebi a notícia que a Ana havia espalhado um boato venenoso sobre mim. Diziam que eu estava roubando o dinheiro do pai, que eu não queria que ele melhorasse, que eu estava fingindo ser boa para ganhar atenção. Eu senti meu mundo desabar. A traição vinha da própria irmã, aquela que sempre ganhou tudo, inclusive a minha confiança. Como alguém que se diz sua família pode desejar te destruir? Foi o momento mais sombrio da minha vida. Cheguei a pensar que não aguentaria. Quase sucumbi ao desespero. Mas então, no fundo da minha alma, algo despertou. Eu não podia deixar que aquela injustiça me enterrasse. Não depois de tudo que eu passei, não depois de cuidar do meu pai, de lutar todos os dias. A partir dali, comecei a me reconstruir. Passei a buscar ajuda, encontrei pessoas que acreditaram em mim, que me deram força. E lentamente comecei a me erguer, a recuperar minha dignidade e meu lugar. Meu pai, apesar da doença, sempre me apoiou. Ele via em mim o que ninguém mais via. E isso me deu esperança. Mas a história ainda está longe de acabar. Porque minha irmã, que se recusou a cuidar do pai, acabou perdendo direitos sobre ele. E ele, em um gesto inesperado, deixou tudo para mim, a responsabilidade, o legado, e um segredo que pode mudar tudo. Depois daquele dia em que o boato cruel da Ana explodiu no meu rosto, minha vida virou um campo de batalha invisível. As pessoas da família, que antes já me ignoravam, agora me olhavam com desdém e com suspeita. Os amigos que ainda tinham, aos poucos, foram se afastando, contaminados pela sombra daquela mentira. Eu me sentia sufocada num lugar onde o ar parecia feito de veneno. Mas o mais difícil de tudo era encarar o olhar do meu pai. Ele estava cada vez mais fraco, um esqueleto de si mesmo, amarrado à cama e aos aparelhos. Seu rosto pálido e marcado pela dor era meu único porto seguro. E mesmo naquela condição, seus olhos brilhavam com uma força que ninguém mais via. Ele acreditava em mim. Ele sabia que eu era a única que estava ali por amor, não por interesse. E o tempo, cruel e implacável, passou. Nossos dias se resumiam a hospitais, médicos, remédios e noites insones. Eu era enfermeira, cozinheira, companhia e a voz que o confortava. Enquanto isso, Ana, ela continuava a se esconder atrás da sua fachada de filha perfeita, arrumando desculpas para não aparecer. Um dia, decidi confrontá-la. Eu precisava encarar a verdade. Precisava que ela olhasse nos meus olhos e explicasse a covardia que tinha feito. Por que você não está aqui, Ana? Por que não cuida do nosso pai? Por que espalhou aquelas mentiras sobre mim? Eu perguntei, a voz embargada, quase um sussurro sufocado pela mágoa. Ela me olhou com aquela expressão de desprezo que eu conhecia tão bem. Porque eu não sou sua babá. Você que quis assumir essa carga, então se vire. E quem te disse que eu espalhei alguma coisa? Você sempre foi dramática demais. Acho que essa história toda é só mais uma de suas invenções. Eu senti meu peito se rasgar. Como podia ela ser tão cruel? Como podia fingir que nada estava acontecendo? Como podia deixar nosso pai sozinho, doente, enquanto eu me afogava em preocupação e cansaço? A raiva queimava dentro de mim, misturada com um sentimento de abandono tão profundo que parecia uma faca torcendo na minha alma. Mas eu não podia desistir, não podia fraquejar. Então continuei, mesmo sozinha. Tornei a casa do nosso pai meu refúgio, meu campo de batalha e também meu santuário.
Ali, eu enfrentava as longas horas de cuidados, a luta diária contra a doença, e o julgamento silencioso da família. Mas o que eu não sabia era que a batalha real estava apenas começando. Um dia, recebi uma ligação que mudou tudo. Era o advogado do meu pai. Ele me informou que, em seu testamento, o nosso pai havia deixado todos os bens, a casa, a empresa da família e a responsabilidade pelo seu cuidado para mim. Simplesmente para mim. A Ana, que sempre foi a favorita, a princesa da família, foi cortada do testamento. Foi um choque tão grande que eu quase caí da cadeira. Minha cabeça girava, meus olhos ardiam. Eu queria gritar, chorar, rir, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Por que nosso pai fez isso? Por que ele decidiu me dar tudo, quando eu era sempre a rejeitada? Logo, o advogado me explicou que meu pai tinha seus motivos, e que havia deixado uma carta, escrita para mim, com segredos que eu precisava conhecer. A carta, ele disse, estava em sua gaveta, trancada com um segredo que ninguém mais conhecia. Meu coração disparou. Eu precisava ir até lá. Precisava entender tudo. Precisava saber o que ele queria me dizer. Quando cheguei à casa do meu pai, o ar estava pesado, carregado de memórias e segredos. Abri a gaveta com mãos trêmulas e encontrei a carta. O envelope era simples como minha caligrafia infantil rabiscada no canto, como se ele tivesse guardado a esperança em mim desde sempre. Sentei-me na cadeira, respirei fundo, e comecei a ler. O que eu descobri naquela carta mudou para sempre a minha visão sobre minha família, sobre minha irmã, e principalmente sobre o meu pai. Ele contou coisas que eu nunca soube, sobre erros, escolhas, traições e segredos enterrados no passado. Ele revelou que minha irmã não era tão perfeita quanto todos pensavam, que ela tinha um lado sombrio que ele tentou proteger, mas que no fim das contas, destruiu a nossa família. E ele falou sobre mim, sobre a força que via em mim mesmo quando ninguém mais via, sobre a esperança que eu representava para ele. Cada palavra era uma punhalada de emoção e também de redenção. Eu me sentia ao mesmo tempo destruída e reconstruída. Mas no final da carta havia uma última frase, um aviso. Cuidado com quem você acha que conhece. Nem tudo é o que parece. A verdade pode ser mais dolorosa do que a mentira. Meu coração bateu forte. Que verdade era essa? O que minha irmã havia escondido? E o que isso significava para o futuro? Antes que eu pudesse entender tudo, ouvi o som de uma chave na porta. Alguém estava chegando. Meu sangue gelou. Era a Ana. E ela estava de volta. Não para pedir perdão, mas para lutar pelo que ela ainda achava que era seu. Mas eu não estava mais sozinha. Eu tinha a verdade do meu lado. E agora, mais do que nunca, eu precisava estar pronta para o que viesse. A história está apenas começando. E eu ainda vou provar que a minha força é maior que o desprezo e a traição. Quando a porta se abriu, o ar ficou pesado como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. A Ana entrou, com aquele sorriso falso de quem acredita que tudo ainda lhe pertence. Ela não tinha a menor ideia do que eu já sabia, do que meu pai havia decidido, ou do segredo guardado naquelas páginas que eu lia com as mãos trêmulas. Ela se aproximou, olhando para mim com um misto de desprezo e surpresa, como se eu fosse uma ameaça que ela nunca imaginou que existisse. Então é verdade, ela falou com voz cortante, você recebeu tudo. A casa, a empresa, o legado. Aquele velho te deixou no comando. A maneira como ela disse, aquele velho, me fez querer vomitar. Mas eu não respondi. Fiquei ali, com a carta em mãos, sentindo a força crescer dentro de mim. Era a minha vez. Você sumiu quando ele mais precisou. Fugiu da responsabilidade enquanto eu estava aqui, cuidando dele. E agora quer o quê? A herança? O que é seu não está mais disponível, Ana. Nosso pai escolheu. Ela riu, um riso frio, cheio de veneno. Você acha que isso vai me deter? Você é só uma coitada que vive na sombra da irmã perfeita. Isso aqui é uma guerra, e eu não vou perder. Aquela frase me atravessou como um raio. Ela não só queria o que era do pai, queria me destruir. Era um aviso que eu não poderia ignorar. Dias depois, a casa do meu pai virou um campo minado. E não só pelas tensões familiares, mas porque comecei a perceber coisas estranhas. Objetos fora do lugar, documentos desaparecidos, telefonemas anônimos com silêncio do outro lado. A Ana estava jogando pesado. E eu estava sozinha para enfrentar tudo. Mas eu tinha o amor do meu pai, mesmo ele estando fraco, e aquela carta misteriosa que começava a fazer sentido. No testamento, além dos bens materiais, havia uma cláusula que só poderia ser cumprida se eu assumisse integralmente a responsabilidade pelo pai. E isso incluía cuidar dele, administrar a empresa, e descobrir um segredo que poderia destruir ou salvar a família. O segredo que meu pai mencionou na carta se referia à origem da doença que ele tinha, algo que parecia mais do que um simples problema de saúde. Comecei a investigar. Vasculhei documentos antigos, registros médicos, conversas que escutava escondida. E o que descobri foi devastador. Meu pai havia sido envenenado, lenta e propositalmente, por alguém muito próximo. Alguém que queria sua morte para colocar as mãos na empresa da família. E a Ana estava no centro daquela trama.
O choque me derrubou. A revolta queimou como fogo no meu peito. Eu queria gritar para o mundo ouvir que minha irmã era uma traidora, uma assassina em potencial. Mas eu precisava de provas. E não podia deixar que ela me destruísse primeiro. Nessa luta, descobri que havia pessoas que queriam me ajudar, antigos funcionários da empresa, amigos do meu pai que sabiam das ameaças e estavam com medo de se expor. Juntos começamos a montar um quebra-cabeça perigoso, que poderia levar a Ana à justiça. Mas ela não iria se entregar fácil. Numa noite, enquanto eu revisava os papéis na casa do meu pai, a luz apagou de repente. Meu coração disparou. O silêncio era ensurdecedor. Ouvi passos, passos que não deveriam estar ali. Era ela. Você acha que pode me derrubar? Eu quebrei você uma vez, posso fazer de novo. A voz dela era um sussurro mortal. Senti o medo me dominar, mas também a coragem de quem não tem mais nada a perder. Eu segurei firme a carta do meu pai e disse: não vou deixar você acabar com a nossa família. Não dessa vez. Aquela noite foi só o começo de uma batalha que iria mudar tudo, porque por trás da fachada de irmã perfeita havia uma mulher fria e perigosa, disposta a tudo para manter o poder. Mas eu não era mais a menina que ela subestimava. Eu estava pronta para lutar. A noite em que a luz apagou nunca saiu da minha cabeça. Cada segundo naquela escuridão foi uma luta contra o medo, contra o silêncio que pesava como uma sentença. Eu podia sentir a presença dela fria, ameaçadora, e a adrenalina correndo nas veias, me fazendo arrepiar cada centímetro da pele. Não podia recuar, nem podia ceder. Quando a luz voltou, Ana não estava mais ali. Mas ela deixou uma marca, uma mensagem escrita na parede, com o batom vermelho que ela sempre usava. Isso ainda não acabou. A ameaça era clara. Ela queria que eu soubesse que ainda tinha o controle, que ainda podia me destruir, mas eu não estava mais sozinha. Os amigos do meu pai, aqueles que tinham medo de falar, começaram a confiar em mim. Eles me deram documentos, gravações, provas que ligavam Ana à tentativa de envenenamento do meu pai. Foi como montar um quebra-cabeça com peças que eu nem sabia que existiam. Cada nova descoberta era um golpe na minha alma, uma confirmação da traição que eu não queria acreditar. Mas a justiça não seria fácil. Minha família inteira estava dividida, alguns ainda acreditando nas mentiras de Ana, outros começando a enxergar a verdade. Eu estava no meio desse furacão, lutando contra o cansaço, contra a dúvida, contra a dor que parecia nunca passar. O pai piorava a cada dia, e mesmo com os cuidados que eu dava, seu corpo enfraquecia, deixando para trás um vazio que me consumia. Até que um dia, enquanto organizava os papéis do pai, achei algo que ninguém esperava. Um diário antigo, escondido dentro de um livro. As páginas amareladas guardavam as palavras do meu pai, sua confissão, sua dor, sua esperança. Ele escreveu sobre a escolha que teve que fazer entre proteger a família e expor a verdade. Falava sobre o amor e o rancor, sobre os erros que cometeu e as mentiras que tiveram que manter. Mas o mais chocante era a última entrada, onde ele mencionava um documento escondido. Algo que poderia acabar com tudo e provar a inocência dos inocentes e a culpa dos culpados. Eu precisava encontrar esse documento, mas não podia fazer isso sozinha. Chamei um advogado de confiança, alguém que não se deixasse corromper pela influência da Ana. Juntos começamos a planejar uma estratégia para garantir a segurança do meu pai, da empresa e da minha família. Mas Ana estava sempre um passo à frente. Ela tentou me manipular, me ameaçar, inclusive usando o nome do pai para tentar me convencer a desistir. Mas eu resisti. Cada palavra dela era uma facada, mas eu tinha um motivo maior para continuar, a verdade. No meio dessa batalha, recebi uma visita inesperada. Era a mãe da Ana, minha madrasta, uma mulher que sempre foi fria e distante, mas que dessa vez parecia preocupada. Ela me contou segredos que mudaram tudo, histórias do passado, das brigas, das traições, das mentiras que moldaram a nossa família. E revelou algo ainda mais perturbador: Ana não agia sozinha. Havia outros envolvidos, pessoas que queriam a ruína do meu pai e o controle da empresa a qualquer custo. Eu estava cercada, mas também estava mais forte. Decidi enfrentar tudo de frente. Preparei uma reunião com os envolvidos, reuni provas, e pedi que minha irmã se apresentasse para responder por seus atos. A tensão no dia da reunião era quase insuportável. Todos os olhares estavam voltados para mim. E Ana chegou, como sempre, impecável, mas com um brilho nos olhos que denunciava que ela sabia que a batalha tinha mudado. Quando comecei a apresentar as provas, o choque tomou conta da sala. Documentos, gravações, testemunhos, tudo contra ela. Ela tentou negar, gritar, manipular, mas a verdade estava ali, impossível de ser ignorada. No fim, ela desmoronou. E naquela hora, algo dentro de mim quebrou também, não por vitória, mas por tristeza. Porque no fundo, aquela era a minha irmã, alguém que um dia amei, mas que escolheu o caminho da destruição. Depois daquela reunião, a justiça começou a agir. Ana foi afastada da empresa, e um processo foi aberto.
Eu assumi oficialmente a responsabilidade pelo legado do meu pai, com a promessa de honrar sua memória e reconstruir tudo que foi destruído. Mas a batalha ainda não tinha acabado. O pai, cada vez mais fraco, me chamou uma última vez para seu lado. Com lágrimas nos olhos, ele me entregou o documento que procurávamos, uma carta de perdão e um pedido. Ele pediu que eu não guardasse rancor, que perdoasse a Ana e que protegesse a família, mesmo quando tudo parecia perdido. Naquele momento, eu entendi que redenção não era apenas para mim, mas para todos nós. E que o verdadeiro poder estava no amor que resistia, mesmo quando parecia impossível. A história não terminou ali. Ainda havia perguntas sem resposta, cicatrizes que precisavam de cura, e um futuro que eu estava determinada a construir. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu não era mais a menina rejeitada, nem a sombra da irmã perfeita. Eu era dona da minha própria história. Os dias depois daquela última conversa com meu pai foram os mais difíceis da minha vida. Ver ele enfraquecer a ponto de quase desaparecer diante dos meus olhos foi como assistir a uma chama se apagar lentamente, uma dor que nenhum remédio, nenhuma palavra podia curar. Mas mesmo debilitado, ele me olhava com aquele brilho, aquele fogo silencioso que me dizia para continuar, para ser forte por ele, por mim, por tudo que ainda estava por vir. A carta dele, aquela que me entregou no leito de morte, tornou-se o meu farol. Cada palavra gravada em tinta preta parecia pulsar na minha alma, me dizendo que eu precisava ser mais que a filha rejeitada, a vítima da família. Eu precisava ser a guardiã da verdade e da justiça. No funeral, senti o vazio da ausência como um punhal cravado no peito. A família se reuniu, mas havia um silêncio pesado, uma tensão quase palpável no ar. Alguns estavam lá, outros evitaram aparecer, talvez por vergonha, talvez por medo. A Ana, claro, não compareceu. Ela já havia sido afastada oficialmente da empresa, mas seus capangas ainda rondavam as sombras do legado do nosso pai, tentando encontrar brechas para voltar a controlar tudo. Eu estava em alerta constante, como se estivesse em uma guerra invisível. No meio do luto, o processo judicial contra minha irmã começou a andar. As provas que eu reuni, com a ajuda dos antigos funcionários e do advogado, começaram a ser apresentadas. Foi como rasgar um véu sobre a verdade que minha família tanto tentou esconder. Porém, o que me surpreendeu foi o apoio inesperado que recebi de pessoas que antes se mantinham distantes, até mesmo da minha própria irmã gêmea, que durante anos me ignorou. Muitos começaram a me ver como uma mulher forte, que lutava não só por justiça, mas pela reconstrução de uma família dilacerada por segredos e traições. No trabalho, tomei as rédeas da empresa, enfrentando o preconceito de quem ainda não aceitava minha liderança. Cada reunião era uma batalha, cada decisão, um passo para provar que eu era capaz. No entanto, não foi fácil. A pressão era imensa, e o peso do legado do meu pai me esmagava às vezes. Eu sentia o olhar da família me julgando, esperando que eu falhasse. Mas a verdade era que eu estava mudada, mais forte e mais decidida. Porém, uma nova sombra surgiu. Pouco tempo depois da morte do meu pai, comecei a receber mensagens anônimas, cartas, e-mails, ligações, alertando que minha vida estava em perigo, que aqueles que queriam o poder da empresa não iriam desistir facilmente. O medo tentou me paralisar, mas eu não podia recuar. E foi numa dessas noites que aconteceu o que mudou tudo. Estava sozinha em casa, revisando documentos, quando ouvi o barulho da porta da frente sendo arrombada. Meu coração quase saiu pela boca. Peguei o telefone para chamar a polícia, mas uma mão forte me agarrou antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Lutei com todas as forças, sentindo a adrenalina tomar conta. Mas era inútil. Meu agressor era maior, mais forte, e parecia determinado a me silenciar. Quando consegui dar um chute, ele recuou, mas antes de fugir, sussurrou: "Você vai pagar caro por isso." A polícia chegou minutos depois, e eu pude finalmente respirar aliviada. Mas o recado estava claro. Eu não estava segura. A partir dali, a paranoia virou parte da minha rotina. Contratei segurança, mudei minha rotina, evitei sair sozinha. E ainda assim, não podia deixar de pensar em Ana. Ela havia se tornado uma inimiga implacável, e eu precisava estar pronta para o que viesse. Apesar de tudo isso, encontrei forças em lugares inesperados. Meus amigos, aqueles que permaneceram ao meu lado desde o começo, se tornaram minha família. E mais importante, comecei a cuidar de mim mesma. Depois de anos vivendo no abandono emocional, da rejeição, do desprezo, finalmente comecei a reconstruir minha autoestima, meu amor próprio. Fiz terapia, voltei a praticar coisas que gostava, reencontrei o prazer em pequenas coisas, o cheiro do café, a brisa da manhã, o sorriso genuíno de alguém que acredita em mim. Eu estava renascendo das cinzas. Mas no meio dessa reconstrução, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação que mudou tudo. Era a Ana. Ela estava solitária, vulnerável, pedindo uma conversa. Eu hesitei, mas a curiosidade e a necessidade de entender tudo o que havia acontecido me fizeram aceitar. Nos encontramos em um café discreto.
Ela chegou com olhos vermelhos, semblante cansado. Eu errei, disse, sem rodeios. Fiz coisas horríveis, e estou pagando por isso. Mas precisava que você soubesse que, no fundo, eu também fui machucada. Que essa luta não é só minha culpa. Eu a ouvi, tentando encontrar alguma verdade em suas palavras. Mas o que me chocou mesmo foi o que ela revelou depois. Ana me contou que havia algo maior por trás de tudo, um plano de pessoas poderosas para tomar a empresa da família, usando nossa briga como cortina de fumaça. Ela disse que havia aliados dela que estavam infiltrados na empresa, e que a verdadeira ameaça não éramos nós duas, mas esses outros. Minha cabeça girava. Era muita coisa para processar, mas eu sabia que precisava confiar nela, ou pelo menos aceitar essa aliança temporária. Porque se quiséssemos salvar o que nosso pai construiu, teríamos que enfrentar juntos algo muito maior. No fim daquele dia, saí do café com mais perguntas do que respostas. A Ana e eu, depois de tanto sofrimento, finalmente tentamos uma trégua. A guerra que parecia entre nós se revelou menor diante dos inimigos reais que queriam destruir tudo que nosso pai construiu. Aos poucos, fomos desvendando uma teia de corrupção e traição que ia muito além das nossas rixas familiares. Juntas, enfrentamos ameaças, tentativas de sabotagem e até um sequestro. Quando ela me ligou chorando, dizendo que sua filha estava nas mãos de criminosos, foi o momento em que percebi, aquela era minha irmã, apesar de tudo. A operação para salvar a criança foi tensa, mas vitoriosa. Ver a Ana abraçando sua filha, vulnerável, humana, fez cair por terra anos de rancor. Pela primeira vez, conversamos de verdade, sem máscaras, sem mentiras. Ela me contou suas dores, suas escolhas erradas, os caminhos que a levaram a se afastar da família. Eu contei minha luta, minhas feridas invisíveis, e como sempre busquei ser reconhecida. Naquele instante, entendemos que a verdadeira batalha não era entre nós, mas contra o passado que nos moldou e contra aqueles que queriam nos destruir. Mas mesmo com esse começo de redenção, a sombra do passado ainda ronda. A empresa, o legado do nosso pai, e as feridas da família não desaparecem do dia para a noite. Eu sei que o caminho à frente será difícil, mas pela primeira vez, sinto que não estou sozinha. Afinal, sangue pode separar, mas só o amor e o perdão podem unir.